Oi gente, seja bem-vindo aqui ao canal do Priorilar. O vídeo de hoje tem o objetivo de compartilhar com você, noiva, noivo, familiar de algum casal que está vivenciando os preparativos para o casamento, conselhos a partir da vivência que nós tivemos nos preparando aí durante um ano e um pouquinho para esse grande dia. O primeiro conselho é: ore. Coloque diante de Deus o desejo que tem aí no seu coração de iniciar esse projeto da família, consagrando sua família a Deus, celebrando isso na presença de familiares, de amigos. Entenda que Ele é o maior interessado em se alegrar junto com você, com esse início da sua família. Coloque diante dele as pessoas que você deseja que estejam nesse momento. Peça a Ele que essas pessoas estejam com saúde no dia. Se você faz questão do seu pai estar presente, sua mãe, se tem alguma familiar de fora que você queria que estivesse por perto nesse dia, não esqueça de pedir pela saúde deles e que Deus esteja abrindo as portas para estar junto com você nesse dia. Segundo conselho: escolha os critérios para a seleção da data do seu casamento. Talvez para você seja importante escolher uma data perto de um período de férias, que você teria uma liberdade no seu trabalho para poder fazer uma viagem com seu esposo, seu então esposo. Enfim, no nosso caso, escolhemos o mês de setembro pelos seguintes critérios. Começamos a procurar uma data em que não fosse um período de chuva aqui na região que a gente mora. Analisamos também uma data que fosse próxima a um feriado e que viabilizasse a vinda de alguns familiares que moram fora, que também pudesse viabilizar a nossa viagem de lua de mel, que pudesse facilitar a celebração dos anos de casamento, os futuros anos de casamento, aniversário de casamento, viajando. Feito isso, fomos atrás de ver a disponibilidade de data naquele período na igreja em que pretendíamos nos casar. Afinal de contas, para a gente era muito importante celebrar o início dessa família na igreja em que a gente se conheceu. Eu e Rodrigo, a gente se conheceu na igreja que nos casamos quando a gente tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Então era muito especial garantir que aquele espaço estaria disponível no dia que pretendíamos casar. Feito isso, agendamos lá no local, já a data do nosso casamento é 3 de setembro. Fomos a uma casa de recepção próximo, vimos a disponibilidade, fechamos o contrato e em seguida fomos também atrás de ver a disponibilidade dos celebrantes. Fazíamos questão de que 2 pastores que foram muito importantes na nossa trajetória como cristãos, em uma fase do nosso namoro em que terminamos o namoro, e até tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso. Então, um desses pastores foi muito importante nessa fase e a gente fazia questão de que nesse dia eles fizessem presente. Então, fizemos esse convite, verificamos a disponibilidade na agenda deles com um ano de antecedência. Então, alinhando esses 3 pontos, é que então fomos atrás do cerimonialista, que em muitos dos vídeos que vocês podem ter assistido já aqui no YouTube, é possível que essa tenha sido a primeira dica de preparativos. Vá logo atrás do cerimonialista. No nosso caso, poderia ser o cerimonialista que esteja nos acompanhando ou outros, se ele não tivesse disponibilidade. Por isso que foi o 4º ponto a considerarmos disponibilidade para realizarmos a escolha da data do nosso casamento. Falado da escolha da data, vamos ao 3º conselho. Alinhe com seu noivo as expectativas para esse dia. Por que é importante isso? Isso vai estar direcionando vocês para tomar decisões com relação à prioridade de gastos, bem como a atividades que possam acontecer no planejamento desse dia. Deixa eu explicar com um exemplo. A gente tinha muito claro com relação aos objetivos para esse dia, em que a gente queria iniciar essa família consagrando nosso casamento a Deus, e a gente queria que Deus, vendo aquilo, Ele se alegrasse. A gente queria colocar um sorriso no rosto de Deus diante de tudo que Ele estaria vendo, né? Presenciando. Depois de Deus, nossa prioridade era que a gente vivenciasse uma cerimônia que tivesse a nossa cara, que tivesse nossa identidade ali. E além disso, que nossos pais se alegrassem e fossem honrados através daquela oportunidade. Então, eu tenho uma das escolhas nesse contexto que a gente acabou fazendo foi de não ter bebida alcoólica
na recepção dos convidados. Ah, Thaís, você pode pensar, né? Que besteira, que picuinha. Isso é o quê? Isso é religiosidade, enfim. Não. Eu tenho um histórico na família, em que tem tios e, especificamente, meu pai teve uma grande fase na vida dele em que ele teve relação abusiva com álcool, era alcoolista. E eu sabia que durante a recepção dos convidados, a presença do álcool poderia trazer lembranças negativas para minha mãe, poderia fazer com que alguns convidados exagerassem no consumo e aquilo poderia trazer uma tristeza, né, para minha mãe, enfim. Diante disso, tendo claro que nós queríamos agradar a Deus, queríamos seguir escolhas que estivessem de acordo com nossa identidade e alegrar nossos pais, optamos por não ter bebida alcoólica, mesmo que diante dessa escolha alguns convidados não se sentissem contemplados, não conseguissem visualizar muito bem, festejar sem ter bebida alcoólica. Mas isso foi possível e passado o casamento, entendemos que isso foi uma decisão acertada. Foi possível porque eu e o Rodrigo tínhamos muito claro quais eram nossas prioridades, qual era a nossa expectativa diante desse dia. Além disso, esse alinhamento na expectativa vai direcionar também com relação aos gastos. Então, existia uma banda que eu tinha muita vontade que tivesse presente no casamento, uma banda baile cristã. E isso fez com que a gente investisse um pouco mais nessa banda, abrindo mão, por exemplo, de detalhes como um piso, que no grupo de noivos que eu participava se falava muito da importância de ter um piso que ficava legal na filmagem. Acabei abrindo mão de alguns outros fatores, alguns outros critérios que não eram essenciais para o objetivo, para a expectativa que a gente tinha para aquele dia. Então, por isso, a importância de estar alinhando junto com o noivo. Compartilhado o terceiro conselho, vamos agora ao conselho de número 4. Esse aqui é bem especial para mim, tem a ver com a escolha dos padrinhos. Eu sei que existem algumas regras de etiqueta com relação ao número de padrinhos a serem convidados, mas o meu conselho é: peça sabedoria a Deus para trazer à sua memória aí pessoas que são essenciais para estarem nessa posição de padrinhos durante o seu casamento. Na escolha dos padrinhos, consideramos pessoas que a gente quer ter por perto nessa trajetória aí de casar, pessoas que estejam orando por a gente, que possam estar trazendo conselhos, possam estar caminhando com a gente, mas também é uma oportunidade de honrar pessoas que foram bem importantes durante a nossa vida, até aquele momento. E aí eu tive uma oportunidade especial de fazer convite a um padrinho muito querido, um tio, já de certa idade, e que, por ter família grande, fazia um bom tempo que eu não tinha contato, um tempo de qualidade assim com ele. Eu tenho uma base de 15 tios de cada lado de mãe e pelo lado do pai. E aí, pela oportunidade do casamento, eu priorizei uma visita a um desses tios que foi muito importante na minha infância, na minha adolescência. Fiz o convite a ele de casamento, tive a oportunidade de externar o porquê que eu estava escolhendo ele, porquê que eu fazia questão de ter ele ali bem próximo a mim. Tive a oportunidade de compartilhar, de colocar em palavras momentos que ele foi importante mais na minha vida. E aí, passado esse momento que foi muito especial, que ele se sentiu muito honrado, com uma média de uns 3 meses, esse meu tio foi chamado por Deus para perto dele. E aí acabou que quem entrou no meu casamento foi o filho desse meu tio, junto com a esposa desse meu tio, né? Mas quando eu paro para pensar assim, em momentos que tiveram de estresse, que normalmente tem nos preparativos de casamento, uma das coisas que mais me faz ter certeza do quanto valeu a pena foi a oportunidade de ter me despedido desse meu tio. Que talvez com essa correria do dia a dia da gente, a gente vai protelando o encontro, né? Pessoas que talvez façam tempo que a gente não vê e que foram tão importantes na nossa vida. Então, peça sabedoria a Deus, não deixe de ir por etiqueta ou porque não vai ficar tão legal na disposição nos bancos da igreja, no altar. Não deixe de convidar pessoas para esse lugar de honra na cerimônia do seu casamento.
Quinto conselho: não crie expectativa no envolvimento de outras pessoas nessa fase preparativa do seu casamento. É interessante que quando está nessa fase, a gente participa de grupos de noivas e fica pensando nisso, sonhando nisso, se alegrando com essa oportunidade que Deus está dando de celebrar, de planejar esse dia tão sonhado. E às vezes a gente estranha porque tem pessoas que não estão nessa mesma vibe. Mas o conselho é, não crie expectativas de que as pessoas estejam com os mesmos pensamentos e dedicando tanto envolvimento, tanto tempo quanto você. Eu tive a oportunidade de, antes do casamento, ser até madrinha de amigas. E eu garanto a você, a maneira como eu me envolvi é totalmente diferente de como eu me envolvo hoje, após a experiência de noiva. E isso não era porque na época eu não estava tão feliz com a fase que aquela amiga estava vivendo. É porque depois que a gente passa pela experiência, a gente tem uma sensibilidade maior, a necessidade da noiva diante dessa fase. Então não crie expectativas e não duvide da alegria de pessoas à sua volta com essa fase que você está vivendo. Sexto conselho: planeje a cerimônia do seu casamento, a recepção, coloque no papel fotos que você deseja tirar, as pessoas que você quer ter momentos registrados. Enfim, compartilhe isso com os fornecedores do seu casamento, faça a sua parte. Mas se algo fugir do planejado, releve. Eu lembro que enquanto eu estava me arrumando para ir para a igreja, recebi uma ligação da recepcionista, da dona, na verdade, da casa de recepção, e ela me informou que havia um convidado que tinha passado lá na casa de recepção para deixar uma caixa de bebida alcoólica, para que fosse fornecido só a ele. A dona da casa de recepção, sabendo do meu desejo de que não tivesse bebida alcoólica, ela precisou me ligar perguntando o que fazer. Eu orientei que, com carinho, fosse informado ao convidado do meu desejo, né, fosse reforçado, afinal era informação que esse convidado já tinha. E aí eu pedi para que a casa de recepção desse informação, mas que se o convidado insistisse, dizendo ninguém vai ver, enfim, que tudo bem, que ele entrasse e que se divertisse com a gente. Afinal de contas, era um convidado muito querido, muito amado, e eu não queria que isso gerasse um incômodo, enfim. Mas eu lembro que naquele momento, quando eu recebi a ligação, eu olhei para minha mãe, que sabia que isso poderia ser algo que a entristecesse. Isso estava fugindo do que eu havia planejado, mas entreguei nas mãos de Deus e segui curtindo cada minuto daquele casamento. Afinal, passaria tão rápido, né? E aí Deus cuidou de cada detalhe. A gente se alegrou demais. Minha mãe também se alegrou muito com tudo que foi vivido naquele dia. Enfim, planejemos, mas se algo fugir daquilo que foi planejado, entenda que Deus está no controle de tudo. Ele é o maior interessado em ver o início do casamento, o início da família que você está iniciando ser lindo para a glória dele. E esse vídeo ele se encerra com um último conselho, coloco aqui como sétimo conselho, que é: invista tempo planejando para esse dia dessa cerimônia de casamento, mas também junto com seu noivo, escolha um momento, procure uma igreja, procure algum local que disponibilize curso para noivos. Essa fase de pós-casamento, a fase de ajustes, de adaptação da vida a dois, e investir um tempo estudando sobre comunicação, sobre sexualidade, sobre administração de finanças na casa. Isso vai ser essencial para o sucesso do seu casamento, para viver dias, para construir uma família segundo os propósitos de Deus, viver uma família conforme Ele projetou. Então é isso, gente. Compartilhamos aqui 7 dos conselhos que daríamos a amigos que estejam vivendo essa fase aí de preparativos do casamento. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, compartilha com a noiva, com amigos que estejam vivendo nessa fase, e vai ser uma alegria para a gente poder recebê-los aqui nesse canal também. Deus te abençoe.